Meus irmãos, nós tivemos aqui um probleminha com a transmissão, mas nós já estamos retornando esta nova transmissão, já para dar prosseguimento à nossa próxima lição, que é a lição de número 8, Ministério do Evangelista. Irmãos, o nosso irmão, está pausado. Pode prosseguir? Pode. Pronto. Os irmãos estão nos acompanhando, irmãos. Se tiver algum problema, fale no grupo, certo? No grupo da escola bíblica, que a gente atende os irmãos, viu? Se os irmãos verem algum problema na transmissão, pode falar. E a gente atende os irmãos, certo? O Alan precisou dar uma saidinha, mas ele já deve estar voltando. E nós vamos dar prosseguimento, irmãos, para nós concluirmos a nossa lição. Ensinamos antes o dom ministerial de profeta. Se ficou alguma dúvida, irmãos, o professor ainda está aprendendo muito. Se ficou alguma dúvida, os irmãos deixam e a gente vai tirando as dúvidas, certo? E agora nós vamos prosseguir, irmãos, com o segundo dom ministerial, que é o de evangelista. Esse dom ministerial, nós temos ele aqui na igreja, né? Nós temos evangelistas, que são homens que Deus coloca no ministério, mas eles têm uma função, eles têm algo a realizar, certo, irmãos? Então, o dom ministerial de evangelista, nós podemos ver aí em Atos dos Apóstolos, nós também podemos ver em Efésios, na Bíblia Sagrada em si. Eu vou dar uma adiantada, irmãos, porque eu quero que os irmãos entendam o conteúdo da lição. Se ficar mais algum, os irmãos podem ir para a lição, ler e a gente vai retirando as dúvidas, certo? Então, irmãos, nós vamos ver aqui. O evangelista, quem é o evangelista, irmão? O evangelista é aquele que proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. O evangelista é aquele que está incumbido de proclamar o evangelho. O próprio nome já diz, evangelista. Ele está incumbido, ele tem a responsabilidade de proclamar o evangelho. Vamos lá. O que é que o evangelista vai fazer? Ele vai proclamar as boas novas. O que são as boas novas? O evangelho. Boas novas de salvação. Então, irmãos, nós vamos estudar sobre o dom ministerial de evangelista. E no primeiro tópico nós vamos ver Jesus enviando 70 discípulos. Tem um texto da Bíblia que diz 72. Né? Mas Jesus enviando 70 discípulos. Esses discípulos, quando Cristo os enviou, eles foram enviados como evangelistas, proclamar as boas novas, falar acerca da palavra do reino de Deus. Então vamos ver aqui, são poucos os que anunciam, são poucos os evangelistas. Irmão, eles são poucos mesmo, aqui na igreja só tem 2, só tem 3, só tem o irmão Júlio, o irmão Rondinelli e o irmão Josemar. Não, irmãos, o que Jesus está querendo aqui, o comentarista está querendo dizer aqui, é que são poucos aqueles comprometidos com o anúncio do evangelho. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Quando Jesus envia os 70 para anunciar as boas novas, ele disse: grande é em verdade a seara, ou seja, o campo, mas poucos são os obreiros. Rogue ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Por que foi, irmão, que Jesus disse isso? Porque tem muita gente que quer a posição de evangelista, mas não quer o trabalho. A gente diz assim:
para o meio dos pecadores anunciar a salvação, denunciar os seus pecados. Tem gente que não gosta, irmãos. Às vezes a gente vai pregar para os homens, falar acerca da salvação, da pessoa de Cristo, do amor de Deus. O homem não quer não, irmãos. E se o evangelista não tiver essa base, ele fica triste, ele fica desestruturado. Então, irmãos, por isso que Jesus disse aí, o campo é grande, mas os obreiros são poucos. Porque não é somente ter o nome de evangelista, é esse amar a chamada de fazer do jeito que Jesus mandou. São poucos os que anunciam. São poucos os que anunciam. Irmãos, o que é que diz aqui? Porque os discípulos não podem. Só um minutinho. Só um minuto, irmãos. Está passando um carro de som, irmãos. Está interferindo aqui, que a gente não está usando microfone, certo? Então peço aos irmãos só um pouquinho de paciência. Quero agradecer já a todos os irmãos que estão nos acompanhando, né? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. O irmão Orlanildo, ali da igreja Assembleia de Deus em São Bento. Deus abençoe, mestre irmão Orlanildo. E Deus te abençoe. Muito obrigado por parar para ouvir, né? Para nos ouvir nesta noite. Deus abençoe todos os irmãos que estão nos acompanhando com as ricas bênçãos. Só um momento, irmãos, porque nós está passando um som e ele está interferindo aqui no áudio, certo? Só um momentinho. Louva a Deus pelos irmãos da congregação do Maitá que estão nos assistindo. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém? Pronto, irmãos. Os irmãos estão ouvindo bem. Melhorou agora. Então vamos continuar, certo, irmãos? Vamos continuar a nossa lição. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, como a gente estava falando, como nós estávamos falando, acerca, como nós estávamos falando, irmãos, acerca do evangelista, são poucos que querem realmente a dificuldade do trabalho, porque é um trabalho duro, é um trabalho onde você leva pedradas, onde você é acusado, onde as pessoas que não querem ouvir acerca da palavra de Deus se jogam mesmo contra a pessoa. Então, por que, irmãos, que Jesus disse isso? Que eram poucos, porque os discípulos não podem proclamar a si mesmo com uma mensagem própria. O evangelista, irmãos, igual o profeta, ele não pode dizer aquilo que ele quer dizer, ou então falar acerca da sua própria pessoa. Ele não pode. Ele tem que falar acerca da palavra e tem que pregar o evangelho da palavra, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar único e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus e jamais de si mesmo. Quem tem que aparecer, irmãos, é o Senhor. O evangelista, o homem de Deus, o pregador da palavra, ele tem que sumir. E Jesus é quem tem que aparecer. Às vezes, irmãos, é por isso que, olha, é algo particular meu, particular. Graças a Deus, irmão, que a Assembleia de Deus não tem esse negócio de bater pau. Graças a Deus. Pode dizer que eu sou antigão, que isso é besteira, não importa. Mas eu não gosto disso, irmão. Porque às vezes a gente está pregando, o povo bate pau. Não somos nós. A glória é para o Senhor. Sim, mas nós estamos batendo pau para o Senhor. Sim, mas é algo particular meu, certo? Nós estamos compartilhando com os irmãos, é algo particular meu. A glória é sempre para Deus. Porque às vezes quando alguém está aí e dizer assim, rapaz,
para o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Então, o evangelista ele não fala de si mesmo. Ele não pode estar falando. Agora, o poder salvador não é dele, é do Senhor Jesus. Então, o trabalho de evangelista, por isso que diz que são poucos, porque muitos querem se promover. Muitos irmãos querem se promover, quando na verdade o nome que tem que ser anunciado é o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. São poucos os que anunciam, lamentavelmente, ao longo dos séculos. Muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. É aí, irmãos, o que nós estamos falando acerca do verdadeiro evangelista. O verdadeiro evangelista, ele vai falar somente da pessoa de Jesus. Ele vai pregar somente no nome de Jesus. E pronto. Nada de mensagem própria, de falar de si mesmo, de forma nenhuma. Por isso, o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Porque é o obreiro que promove a si mesmo, que exalta a si mesmo, que prega a si mesmo e a sua mensagem, o Senhor não conta com ele. O Senhor não conta com esse tipo de obreiro. Quando Jesus enviou os evangelistas, veja o que foi que Jesus disse: eu vos envio como ovelha para o meio de lobo. Ora, ninguém pega a ovelha e bota no meio dos lobos. Os lobos vão despedaçar a ovelha. O que é que Jesus estava querendo dizer ali? Que Jesus estava enviando eles para o meio de pessoas que, por influência do inferno, por influência do inimigo, iriam lutar contra a vida deles, contra a mensagem que eles estavam anunciando. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. Quantas pessoas, irmãos, que não gostam que a gente pregue a palavra, não querem ouvir a palavra, ficam com raiva. Antes as pessoas jogavam pedra, antes as pessoas denunciavam a polícia, a perseguição aos verdadeiros evangelistas. Então, irmãos, Deus nos chamou e Ele nos avisou que a perseguição ela ocorreria. Nós seríamos rejeitados, nós seríamos excluídos, nós seríamos até ameaçados. Proclamar o Evangelho no mundo contrário, a mensagem do Reino de Deus, certamente levaria os arabos de Cristo a serem perseguidos. Além da oposição do inferno, ainda tem as pessoas que não querem ouvir a palavra, perseguem, rejeitam, e o verdadeiro evangelista ele tem que estar pronto para suportar isso aqui. Louvado seja Deus. Ele tem que estar pronto para suportar isso aqui. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. É o que Jesus está dizendo aqui, que a perseguição que nós vemos vendo hoje, no Brasil, em outros países, há perseguição sim ao Evangelho, mas não de uma forma que restrinja a nossa evangelização. Agora há pouco nós estávamos aqui com a caixa de som aqui na frente da igreja e pregando com liberdade, falando do amor de Deus. Mas há países onde não podem, os cristãos estão morrendo, a perseguição está grande, é feito até show, aquelas pessoas decapitando cristãos, matando cristãos afogados ou então decapitados. É horrível, irmão, a perseguição. O verdadeiro evangelista ele tem que estar pronto para isso. Não é somente no local, no ministério. Me permitam dizer, eu sei que eu sou apenas um presbítero, para a glória de Deus. Eu sei que nos nossos altares tem muitos homens de Deus. Mas me permitam dizer também, na coragem que Deus me dá, que tem muitos irmãos que estão ali somente para ocupar cadeira. Não tem mais aquela força de pregar o Evangelho. Quando vão falar, falam uma mensagem sem sal, uma mensagem sem azeite, uma mensagem sem direção de Deus.
Deus são evangelistas só de nome. Deus não conta com eles. Deus conta com os guerreiros evangelistas que pregam a palavra de Deus de verdade e que estão como ovelha no meio de lobo, no meio da perseguição. Tem gente que não gosta dele, tem gente até dentro que não gosta dele, não está nem aí. É pregando a palavra, é pregando o evangelho do reino. Louvado seja Deus. O verdadeiro evangelista enfrenta muitas perseguições, sobretudo em países com religiões anticristãs. Países com religiões anticristãs e fundamentalistas. Veja aqui, irmãos. Veja aqui o que é que acontece. Os verdadeiros evangelistas são comparados aos cordeiros que estão no meio dos lobos. Louvado seja Deus. O que nós estamos vendo aqui, irmãos, é que o verdadeiro evangelista tem que estar pronto para essa perseguição. Ele tem que estar pronto para ser rejeitado. E que hoje, irmãos, o verdadeiro evangelista, ele continua sofrendo. Mesmo que nós tenhamos mais liberdade de pregar o evangelho, mas o verdadeiro evangelista de chamada com amor pelas almas, ele continua sofrendo. Porque a pregação do evangelho, irmãos, ela é perseguida. O evangelho, ele é perseguido. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Veja bem, os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino com graça. É isso, irmãos, que eu falei agora há pouco. Que esse poder, ele é para nós. Este poder Jesus deu para nós. E falando acerca do dom ministerial de evangelista, esse poder Jesus deu aos evangelistas. Curar enfermos, expulsar demônios. Hoje, irmãos, a gente se depara muitas vezes com pessoas que, como eu já disse anteriormente, querem um cargo, mas não querem as funções. Não, isso aí quando eu pensei, não é para mim não. Irmãos, é para o evangelista. Expulsar demônios, pregar o evangelho, orar pela cura, ministrar uma cura, ser cheio do poder de Deus e trazer uma palavra poderosa. É para nós, os evangelistas de Deus. Louvado seja Deus. Então, olha o que é que Jesus disse. Vocês vão, cura os enfermos, limpa os leprosos, ressuscita os mortos, expulsa os demônios, de graça você recebeu, de graça dá. Hoje a gente está vendo o contrário. Estão recebendo de graça, mas querem entregar a custos de bens. Este evangelho, irmãos, eu não concordo, não aceito esse falso evangelho que é pregado acerca dessas falsas doutrinas de prosperidade. Não corresponde com isso. Por quê, irmão? Porque o que Jesus nos entregou é para nós entregarmos aos homens. Como irmãos, é maravilhoso quando a gente vê um homem de Deus, um evangelista de Deus, cheio do poder, pregando a palavra e anunciando, irmãos, a salvação, orando por cura e pessoas sendo curadas, porque eu ainda creio na cura. Chega então uma pessoa endemoniada, ele é cheio do poder de Deus, expulsa o demônio, tem que sair. Não é o poder dele, não, é o poder de Deus, mas o demônio tem que respeitar e tem que sair. Louvado seja Deus. Então, essa é a função do evangelista. Ser cheio desse poder de Deus para anunciar a mensagem. Louvado seja Deus. Quando os 70 voltaram, eles voltaram maravilhados e disseram: Senhor, no teu nome, até os demônios foram sujeitos a nós. Ou seja, no nome de Jesus, os demônios tiveram que sair. Por quê, irmão? Porque foi o que Jesus comissionou para eles. É a grande comissão. Foi o que Jesus comissionou para eles. E deu esse poder. Hoje esse poder, irmãos, ele está do mesmo jeito. Me permita te dizer que hoje esse poder de Deus, ele está acessível para nós do mesmo jeito. Se você se colocar na posição como evangelista, homem de Deus, Deus pode te encher e você expulsar demônios, falar novas línguas, curar os enfermos, pregar o evangelho na autoridade de Deus, porque o Deus a quem nós servimos é o mesmo.
Louvado seja Deus. Então, irmãos, é isso aqui que nós estamos falando. A grande comissão. Quem é a grande comissão, irmão? A grande comissão é uma ordenança que Jesus deu para todos os crentes, e isto inclui os evangelistas. É a ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a ressurreição, que foi que Jesus disse antes dele subir. Antes dele ir para o céu, ele disse o quê? Ele disse: olhe, ide, ou seja, vão por todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa comissão, irmãos, é para os evangelistas e para nós. Porque o homem que não conhece a Deus, ele não tem condições de levar outro até Deus. É um cego guiando o outro. Ele não tem condições. Quem tem condições de mostrar um caminho de Deus a alguém são aqueles que Deus comissionou, ou seja, aqueles que Deus chamou. Comissão, irmão, é uma confiança de Deus. O alcance é o apelo de Jesus para os discípulos de anunciar o Evangelho até as últimas consequências. Foi esse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa. Por quê? Paulo disse o quê? Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Paulo era um verdadeiro evangelista, um verdadeiro missionário, um verdadeiro obreiro. Estava pronto a sofrer pelo Evangelho. Hoje, irmãos, quando a gente começa a ser perseguido um pouquinho, o camarada já quer logo puxar de lado. Estamos, irmãos, em uma constante luta contra o inferno. E o verdadeiro evangelista tem que ter esta convicção de que, mesmo que seja odiado por muitos, mas ele é amado por Deus e tem a responsabilidade que Deus lhe entregou, a grande comissão. O mundo está dividido em dois grupos: os que creem e os que não creem. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que, mesmo que haja liberdade para pregar o Evangelho, mas a gente sente a prisão. Porque nós estamos divididos hoje, a humanidade é dividida em dois grupos: os que creem e os que não creem. Eu creio, mas tem gente que não crê. Você fala de Jesus, você fala do amor de Deus, você fala da salvação, você fala das grandezas, você pode até ser usado por Deus para que aquela pessoa seja curada ou liberta. Mas pode prestar atenção que tem gente que vai agradecer a outros deuses e deixa de agradecer a Deus. É porque não crê, irmão. É porque não crê. Então, irmãos, infelizmente, mas nós estamos vivendo esse tempo. Jesus disse: os que crerem e forem batizados serão salvos. Na verdade, irmãos, o que Jesus está querendo dizer é os que creem. O batismo acompanha os que creem. Porque tem gente que pensa que se não for batizado não vai ser salvo. Não vamos entrar nesse assunto, mas na verdade é o que crê. O batismo, ele acompanha o que crê. Mas Jesus disse que os que não creem já estão condenados. Serão condenados. Ou seja, ele não crê. Ele não acredita. Então, acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade. Vai ser salvo só os brasileiros, os espanhóis, não tem isso. Raça, se é preto, se é branco, se é azul, não importa. Sexo, homem ou mulher, porque só tem homem ou mulher, né? Homem ou mulher, então a salvação é para todos. Ou condição socioeconômica. Tem evangelho hoje que só é pregado para rico. Mas Jesus diz: Pai, eu te dou graça porque tu me escondeste do rico e me revelaste aos pobres. Mas tem gente de condições financeiras que é salvo. Como também tem pessoas que não têm o dinheiro para uma balinha e é salvo também. O Evangelho não faz distinção. A grande comissão, irmãos, hoje, a tarefa de evangelizar o mundo está inacabada. Porque apenas 33% da população mundial é composta de cristãos. E esses cristãos aqui ainda tem aquele misturado, que é aquele que dá um abraço para Jesus e o outro para outro Deus, né? Ou outra deusa, ou outros senhores. Né? Os cristãos verdadeiros mesmo é aquele que abraça só de Jesus. Então eu vejo aí que número alarmante, de 100% da população, apenas 33%
Então, irmãos, a gente ainda tem muito que evangelizar. A grande comissão hoje, o número de cristãos está diminuindo na Europa. Cerca de 1.500 templos foram transformados em mesquita, restaurante, biblioteca e casa de show. Isso aqui, irmãos, é o anúncio dos últimos tempos. Dos últimos tempos. Por quê? Por quê, irmãos? Porque o amor de muitos está esfriando. O que faz com que a igreja fique, irmãos, o que faz com que a igreja fique nessa situação é o amor de muitos esfriando. Porque o que ele está dizendo aqui? Há cerca de 1.500 templos na Europa foram fechados para abrir o quê? Restaurante, bar, casa de show. Irmãos, o que é que está acontecendo? Muita riqueza, muita glória. Os homens e países do primeiro mundo autossuficientes deixam Deus de lado. Ou seja, o amor pelo mundo é maior do que o amor a Deus. Aí deixa Deus de lado. Abandona o Senhor. É isso aqui que nós estamos vivendo. E não se engane não, irmãos. O pastor Melco disse algo ontem à noite e é a mais pura verdade. Esse espírito que operava lá na Europa, que operou na igreja de Efésios e deixou o primeiro amor, ele está operando hoje em dia no nosso meio também. Não se espante se daqui a um tempo estiverem fechando igreja no Brasil para abrir casa de show, ou abrir discoteca, ou abrir coisa desse tipo. Não se assombre não, porque o amor de mundo está esfriando, irmãos. Tem muita gente esfriando no amor. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento, veja, irmãos, o que movimenta a igreja é avivamento. Em poucas décadas, a Europa se tornará muçulmana e não cristã. Ou o cristianismo não mais a influenciará. O autor aqui diz que precisamos reevangelizar a Europa. E eu queria acrescentar, precisamos reevangelizar o Brasil. Porque o amor de muitos aqui tem esfriado também. Isso que está acontecendo na Europa, não é difícil de acontecer aqui também no nosso meio. Irmãos, os irmãos estão dizendo que está falhando um pouco. Nós estamos com um pouco de dificuldade na internet, mas os irmãos vão acompanhando aquilo que Deus permitir, certo, irmãos? E nós já estamos quase encerrando. O dom ministerial do evangelista. Vamos lá, quem é o evangelista? Nós já falamos. É aquele que é comissionado por Deus, para pregar o evangelho. Não é falar de si mesmo, mas é do poder pregar o evangelho. O termo evangelista deriva do grego e significa transmitir boas novas. O evangelista é aquele que prega o evangelho. O evangelista, irmãos, ele tem amor pelas almas, ele tem amor pela obra. O verdadeiro evangelista, e tem gente que diz assim, mas isso aí é função do pastor, porque ganha para isso. Não acaba com esse discurso. Esse discurso é discurso de gente que está afastado do propósito de Deus. Não existe esse negócio de ganhar para isso não, irmãos. A Bíblia diz, de graça você recebeu, de graça você dê. O verdadeiro evangelista, mesmo que ele esteja em função pastoral ou não, o amor dele é pela Bíblia, é pelo evangelho, ele prega a palavra e não se importa. Glória a Deus. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Nós vemos aí uma foto de Billy Graham, que foi um grande evangelista, um grande pregador do evangelho. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar o coração e quebrantar a alma dos pecadores. O evangelista não é somente se promover no púlpito da igreja para pregar. Não, irmãos, ele ora, peça para que Deus dê azeite nas palavras dele, para que Deus dê unção, para que aquelas pessoas que não são crentes venham ouvir o evangelho e aceitar Jesus como Salvador. Esse, irmãos, é o trabalho do evangelista. Glória ao nome de Jesus. Nós temos aqui alguns evangelistas notáveis, como John Wesley, David Wilkerson, Billy Graham, entre outros. Qual o papel?
Vamos lá. Qual o papel do evangelista? O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas da salvação, onde vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. A Bíblia diz assim: mas como invocarão naquele que não creram? E como podem crer se ainda não ouviram? E como podem ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então esses pregadores são os evangelistas. São eles que vão falar do amor de Deus. São eles que vão falar das grandezas de Deus. São eles que vão trazer uma palavra que vai tocar no coração do pecador, para que o pecador aceite Jesus como seu Salvador. Louvado seja Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e no mundo. Paulo ele era um evangelista. Ele passava, plantava igrejas, pregava o reino e depois ia continuando pregando este evangelho. A finalidade do ministério do evangelista, vamos ver aqui. Assim como o ministério do apóstolo e do profeta, que nós estudamos já, o ministério do evangelista tem por finalidade pregar os santos do Senhor para preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Assim como recai sobre os profetas, os apóstolos, o evangelista ele também tem a finalidade de dirigir o povo de Deus. A responsabilidade do evangelista é dirigir o povo de Deus na palavra. Na palavra. O evangelista deve ser sensível à voz do Espírito, seja pregando para multidões ou para uma outra pessoa. Às vezes, irmãos, a gente vai pregar a palavra só no nosso conhecimento. Eu tenho conhecimento da Bíblia, eu já li a Bíblia 200 vezes. Irmão, isso não influencia, não. Se você não tiver azeite do Espírito Santo, você pode ler 300. Não influencia, não. Tem que ter azeite, tem que ter unção. Louvado seja Deus. O evangelista deve ter habilidade para transmitir as boas novas e ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: tu entendes o que lê? Filipe, quando ele chegou perto daquele homem, ele viu ele ler na Bíblia. O homem estava lendo a Bíblia. Aí Filipe, que era um evangelista, disse: você está entendendo o que você lê aí? Ele disse: como é que eu posso entender se não tem quem me explicar? Aí Filipe entrou. O trabalho do evangelista é esse: é ser dirigido por Deus para a pregação do evangelho. Não é somente um cargo ministerial para ocupar a cadeira, não. Isso vale para evangelista, presbítero, diácono, enfim. Por fim, irmãos, o papel do evangelista é exercer o ministério dado pelo Altíssimo como arauto de Deus, ou seja, uma grande responsabilidade. Louvado seja Deus. O dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas, conforme o propósito do Espírito Santo, para fortalecimento e edificação da igreja. Isto não significa desobrigar os crentes individualmente do trabalho da evangelização. Isso é importante, irmãos. Quer dizer que o trabalho da evangelização é só dos evangelistas. Eu sou presbítero, vou me sentar ali na minha cadeira e ficar lá feito um cara de advogado assim. Não é isso não. Não é isso não. A evangelização, o processo de pregar o evangelho é para todos, a grande comissão é para todos. Agora, o dom ministerial de evangelista é para alguns. Todo cristão, seguidor de Cristo, tem em sua caminhada o compromisso de pregar o evangelho. E que Deus levante mais evangelistas para a sua seara. Evangelistas, irmãos, que realmente amem o trabalho, que realmente se dediquem ao trabalho. Porque o trabalho do evangelista é um trabalho importantíssimo na obra. E que Deus cada dia mais nos capacite para esse trabalho. Louvamos a Deus, porque aqui na nossa igreja Deus levantou evangelistas, compromisso com a palavra. Louvamos a Deus, recebemos recentemente um evangelista, também missionário, Josemar, evangelista Josemar, que está também já nesse trabalho, amor pelas almas, amor pelas vidas e pregação do evangelho. Então nós oramos para que Deus continue abençoando esta obra aqui com sucesso. Congregação do Maitá, que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. E nós vamos encerrar essa escola bíblica hoje, com essas duas lições
acerca do ministério do apóstolo, do profeta e do evangelista. O irmão Alain vai orar ao Senhor para nós encerrarmos esse trabalho. Amém. Mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, porque em tudo Tu tens, Senhor Jesus, suprido as nossas necessidades, ó Pai, inclusive na alimentação espiritual, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu tens levantado os Teus servos, Senhor, para trazer, ó Pai amado, a Tua palavra, o Teu ensinamento, tudo aquilo, Senhor Jesus, que Tu queres nos ensinar. Nós te pedimos, ó Pai, uma bênção especial para tudo isso, Senhor, que foi falado aqui hoje, ó Deus querido, que entre, ó Pai amado, que penetre, Senhor Jesus, nos corações daqueles que ouviram e que sirva, Senhor Jesus, para alimento espiritual, ó Deus querido, Deus amado. Continua abençoando, Senhor, os professores da escola bíblica, continua abençoando, Senhor Jesus, os alunos, ó Pai, aqueles que têm o desejo de aprender de Ti, ó Pai amado, sempre mais e mais. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, Senhor Jesus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.